Salmo de Asaf nos diz o seguinte: consolo em tempo de angústia. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma semana que se inicia e por iniciarmos na tua casa, por iniciarmos debaixo da tua mão poderosa, saradora, supridora, por termos a oportunidade de meditar mais uma vez na tua palavra e sermos por ela abençoados e edificados. Que seja a tua voz a falar nesta noite e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não vou sair do texto, então você pode ficar com ele aberto. São 20 versículos, mas a jornada não será tão extensa. Esse Salmo de Asaf, o salmista vai progredir, meus irmãos, do desespero para a esperança. Você deve ter percebido ao longo da nossa leitura que até o versículo 10, o texto tem um tom. Do versículo 11 para frente, o tom é diferente. E como ele sai do desespero para a esperança? Através do exame dos atos de Deus no passado. Se ele olha para o presente, ele se desespera. Se ele olha para o passado, ele tem esperança. É assim que o texto vai aparecer para nós. E ele vai ser exposto em 2 pontos, como ele mesmo sugere. Eu espero que nessa noite o nosso coração consiga descansar quanto às aflições que nós provavelmente estejamos passando, ao nos lembrarmos do que Deus já fez por nós e do que Ele ainda vai fazer. Então, versículos 1 e 2, acompanhe comigo, ele começa dizendo: elevo a Deus a minha voz e clamo. Veja só. E ele continua dizendo: elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Qual é a sua expectativa ao orar? Que Deus atenda. Mas não é uma oração qualquer, a oração de Asaf. É uma oração em que ele eleva a sua voz a Deus e clama. Quando a gente ora agradecendo pelo que passou durante o dia, a gente clama? Não.
A gente ora em ação de graças. Quando a gente ora começando o dia, pedindo a Deus que abençoe o dia de trabalho, a gente clama? Normalmente não. É uma oração de petição, mas não chega a ser um clamor. Quando é que normalmente nós fazemos um clamor a Deus? Quando alguém está doente, quando nós estamos numa situação complicada e não sabemos qual a saída dela, quando nós temos que tomar uma decisão e não sabemos que direção tomar, quando o nosso coração está totalmente angustiado. E é isso que acontece com Asaf. Seu coração está angustiado. Ele ora ao Senhor com esse coração. O seu clamor sobe ao Senhor, implorando para que seja atendido. Ele diz: elevo a minha voz a Deus para que me atenda. É esse clamor que ele diz assim: Senhor, me atende. Senhor, eu estou orando. Olha para mim, escuta a minha voz, me atenda. E o versículo 2 diz que no dia da sua angústia ele procura o Senhor. Ele ergue as suas mãos durante a noite e elas não se cansam. Interessante que ele termina dizendo no versículo 2: a minha alma não encontra consolo. Veja só, o estado de espírito do salmista o impede de dormir com tranquilidade. Se o seu coração está angustiado, você não consegue dormir. Vou dar aqui alguns exemplos de quando o nosso coração está angustiado e a gente não consegue dormir. Se você tem filhos e o seu filho viaja para outra cidade, a trabalho, no estudo, você fica com o coração angustiado. Sabe quando é que você dorme? Quando ele liga para casa dizendo: papai, está tudo bem. Já terminei o trabalho, estou indo para casa dormir. Mamãe, deu tudo certo. Aí você descansa o coração. Enquanto ele não entra em contato, você está aflito, angustiado. Será que está dando tudo certo? Será que tudo correu bem? Será que ele teve algum tipo de aborrecimento? Será que ele se irritou com alguma pessoa? Será que ele se deu mal nos seus intentos? O coração se angustia. E pode ter a idade que tiver. Porque enquanto estiver você e eles sobre a terra, continuam sendo pais e filhos. Mas há outras questões também, que a gente fica com o coração angustiado e que a gente ergue a voz ao Senhor. É quando a gente recebe uma palavra de um médico em que ele diz: não tem esperança, não tem chance. Aí o seu coração fica angustiado e você perde o sono. Você perde o sono também quando a sua geladeira está vazia, quando a sua luz foi cortada, quando a sua água também deixou de vir e você está passando necessidades. Você não sabe o que fazer. Por mais que você busque um trabalho, por mais que você junte alguns valores, por mais que você peça ajuda a outras pessoas, mas não é a mesma coisa de estar tudo bem. O estado do salmista o impede de dormir com tranquilidade. Tem muitas formas de você ter o seu sono interrompido. Mas o que ele faz durante a noite? Tendo o seu sono interrompido. Às vezes a gente vai ler um livro para pegar no sono depois. Às vezes funciona. Na maioria das vezes não. Às vezes você liga a televisão, vou ver o que está passando. Se não for bom, eu pego no sono rapidinho. Mas é fato que nem sempre isso também funciona. Você liga para alguém, vou conversar com fulano. Conversando com ele eu vou me acalmar e vou pegar no sono. Nem dorme você, nem a pessoa que você ligou. O que é que nós podemos fazer, meus irmãos, durante a noite, quando a angústia do nosso coração impede o nosso sono? Erguer as mãos e orar ao Senhor. Durante a noite ele ergue as mãos no sinal comum de quem ora pedindo o favor de Deus. Você não vai levantar as suas mãos para Deus dentro do seu quarto se você não estiver pedindo alguma coisa muito especial. Normalmente quem ora antes de dormir, ora já sentado, deitado. Ou ora até em pé, mas já olhando para a cama. O sono está chegando. Mas ele estava perto da sua cama, mas o sono não chegava. Não sei de que maneira ele estava, se em pé, se deitado, se sentado, mas a questão é, ele não vê outra solução. Vou erguer as mãos e vou pedir a Deus, eu vou implorar para que ele me atenda na oração que eu estou fazendo a ele.
Por quê? Porque eu não estou conseguindo encontrar consolo para a minha alma. Você já imaginou, ou você já passou por isso, de você olhar para tudo que está na sua vida acontecendo e você não vê consolo para a sua alma, você não vê saída para a sua alma, você não vê qualquer porta se abrindo, você só vê as coisas apertando, se afunilando, e você dizendo, não vai dar, dessa vez eu vou. É fato que em muitos momentos da nossa vida o coração vai estar tão atribulado que nós não paramos de pensar nos problemas. Você já deve ter tido esse dia. E você, da hora que acordou até a hora que foi tentar dormir, você estava pensando nos problemas. Tantos eram esses problemas. E pensando em como resolvê-los. Porque se você pelo menos resolver um, você já dá graças a Deus. Pronto, resolvi um. Menos um. Vou dormir. Para ver se eu consigo pensar amanhã em como resolver o segundo. Só que quando você não consegue, e eles vão se acumulando, é o problema de hoje, que vira o de hoje com o de amanhã, com o de depois de amanhã. E passa uma semana e você está cheio de problemas. E você não consegue parar de pensar neles, em como resolver, mas com frequência você não tem êxito. Isso vai nos angustiando, vai nos tirando o sono. Uma boa iniciativa é orar ao Senhor. Porque quando você ora ao Senhor, Ele pode lhe fazer acalmar. Eu não estou dizendo que se hoje você for dormir com o coração angustiado e orar, você vai conseguir dormir 8 horas. Eu estou querendo dizer que você não deve desistir de orar ao Senhor, porque somente Ele pode lhe acalmar. Uma ligação não vai lhe acalmar. Ler um livro não vai lhe acalmar. Assistir um filme não vai lhe acalmar. Ligar a televisão só para ficar brilhando lá as luzes dentro do seu quarto não vão lhe acalmar. Pode até piorar. Mas orar ao Senhor tem todo o poder de lhe fazer acalmar. E principalmente de fazer você raciocinar com tranquilidade. Porque você escuta a voz do Senhor. Na oração eu não só falo, eu ouço Ele a me orientar. Mais do que isso, é me fazer compreender, é lhe fazer compreender que nós não dependemos da nossa força, mas nós dependemos da sua ação. Você passou o dia todo pensando nos problemas, em como resolver. Por que você não conseguiu? Muitas vezes para que você perceba que não é pela sua cabeça, não é pelo seu entendimento, não é pela sua força, mas é pela ação de Deus. Enquanto não tiver todas as saídas, todos os cartuchos gastos, você ainda vai estar tentando. Sabe quando é que você vai começar a recorrer a Deus? Quando esgotou sua força. E quem é que pode resolver? Só Ele. Mas no versículo 3 e 4 ele diz, eu lembro-me de Deus e começo a gemer. Espera aí, mas eu acabei de falar para você orar a Deus, para você se acalmar e começar a pensar direito a respeito dos problemas que você está enfrentando. Mas o salmista diz, eu começo a me lembrar de Deus e passo a gemer. Eu medito e o meu espírito desfalece. E o versículo 4 diz, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Esse homem não está tendo descanso na sua alma. Ele não está tendo consolo realmente. Elevar o pensamento a Deus não o ajuda a descansar. Pelo contrário, ele fica mais angustiado, porque aparentemente Deus não está ajudando ele a dormir. Ele está o tempo todo pensando naquilo, e ele diz, eu estou me lembrando de Deus, e eu começo a gemer, eu estou meditando na palavra de Deus, e o meu espírito está desfalecendo. Parece que não está fazendo efeito. Eu estou buscando a solução correta, mas o efeito correto não está vindo. Ele não tem conseguido repousar das suas perturbações, que são tantas que ele nem consegue mais falar, expor ao Senhor o quanto ele está mal. Certamente você já passou por momentos tão críticos que nem orar você conseguia. Eu, pelo menos, já passei por muitos. Você vai tentar orar, começa. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Eu quero te apresentar o que está no meu coração. Parece que não sai.
Às vezes você começa glorificando a Deus, tentando lembrar de quem Ele é, dos seus atributos, e aí o choro vem e você não consegue completar as frases. Às vezes nem começar você consegue. É tão crítico o momento que você não consegue orar, você só consegue expressar a Deus o quanto você está sofrendo pela sua estrutura frágil. Diz assim, eu não consigo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como é que eu estou. A solução não é deixar para lá, eu vou deixar para lá. Não vou ficar mais orando não, porque eu não consigo ter descanso no meu coração. Eu não consigo parar de perturbar o meu coração com tudo que tem acontecido. Também não é solução deixar de orar. Eu tenho orado tanto, e os problemas se acumulando. Eu vou deixar de orar. Não deixe de orar. O tempo é do Senhor. E é certo que o socorro vai vir para as nossas vidas. Portanto, ore. Mas eu não estou vendo a resposta. Não é para você ver agora. É no tempo de Deus. Não é imediato. Não é instantâneo. Nem sempre ele vai agir no mesmo momento que a gente dobra o joelho. Mas é certo que ele vai agir. Nem sempre ele vai agir do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas ele vai agir da maneira correta. Ele vai nos livrar. E a gente não pode deixar de ter essa certeza. Nos versículos 5 a 9, vamos à leitura deles novamente. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Veja só, meus irmãos. Está aqui o conteúdo da preocupação do salmista. O salmista não está vendo sinais da graça de Deus. Ele orou, mas não houve resposta. Ele orou, mas não houve descanso. Ele orou, mas o seu coração continuou perturbado. Eu não estou vendo sinal da graça de Deus. As pessoas dizem para mim o tempo todo: Deus é gracioso. Deus é gracioso. Deus vai nos livrar. Mas eu oro e eu não consigo enxergar consolo para minha alma. O que é que pode acontecer? Será que tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu escutei, não é verdadeiro? Ele começou a se perguntar. Ele não está vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E aí, o grande cuidado que a gente tem que ter com essa questão. Porque às vezes a gente acha que tudo que nos dizem que é promessa de Deus serve para nós. E às vezes aquilo que Deus diz na sua palavra pode não necessariamente ser aquilo que Ele quer para nós naquele momento. Eu não posso abrir aqui a palavra de Deus e dizer: olha, esse texto aqui que eu acabei de ler, ele está valendo para você exatamente agora. Não posso afirmar isso. Eu não conheço qual é o desígnio de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu não sei qual é o modo que Ele vai agir, mas eu sei que Ele vai fazer. Mas eu não posso afirmar para você que determinada promessa vai se cumprir agora. Eu só posso lhe afirmar que Ele é fiel para cumprir com todas elas. Se de fato foi Ele que fez, Ele vai cumprir. Mas o salmista também não está enxergando a benignidade de Deus. Ele tem visto, se eu tenho orado, se eu tenho clamado a Deus, se eu tenho elevado a Deus a minha voz para que Ele me atenda, no dia da minha angústia eu tenho procurado o Senhor. Por que eu não tenho conseguido ficar em paz? Será que a bondade de Deus se afastou de mim? Ele não tem conseguido ver a misericórdia do Senhor, apesar de saber que ela se renova cada dia. Mas ele não tem sido misericordioso para comigo. Por quê? Porque ele tem deixado que muitas coisas ruins cheguem à minha vida. Ele tem deixado que o sofrimento habite o meu coração. Então ele não está sendo misericordioso. Olha o que começa a invadir o coração desse salmista. Inicialmente, ele percebe que
a única coisa que pode habitar o seu coração é o desespero. Ele ora e não consegue ficar bem. Ele clama e não é respondido. Ele pede por atenção, mas parece que Deus está surdo para a sua oração. Ele não deixa que eu pregue os olhos. Olha só, ele está dizendo que é Deus que não deixa ele pregar os olhos. Por quê? Porque não atende a oração dele, quando ele está aflito. Se ele respondesse a minha oração, eu poderia pelo menos pregar os olhos. Mas eu estou tão perturbado que eu nem consigo falar. Eu não consigo nem descrever mais como eu estou perturbado. E aí, de noite, sem conseguir dormir, sem ver as coisas mudarem, ele começa a indagar. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? E aí ele não está falando só sobre ele está falando sobre o seu povo. Ele não vê somente a questão individual dele. Ele começa a ver as coisas acontecendo com relação às pessoas que estão o circundando. Por isso que ele fala agora, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Será que ele não voltará a ser propício? O desespero é tanto que começa a bater nele a dúvida: cessou perpetuamente a sua graça? O Deus de toda graça parou de ser gracioso conosco? Caducou a sua promessa para todas as gerações? É como se ele dissesse, olha, parece que a geração de fulano foi a última. A gente ficou sem promessa. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? E Deus esquece de alguma coisa? Mas é o desespero. Ele não está pensando direito. Ele não está com as suas faculdades mentais normais. Ele está totalmente desesperado. Será que ele encerrou as suas misericórdias na sua ira? Ele quer que eu sofra. Por isso que ele não está me atendendo. Talvez em algum dia você tenha pensado isso. Eu estou sofrendo tanto, as coisas estão acontecendo tão ao avesso do que eu esperava, que parece que Deus me botou aqui nessa terra só para sofrer. E tem tempos que são bem difíceis mesmo. Um dos tempos mais difíceis que minha família passou foi entre os anos de 2008 a 2011. Do iniciozinho de abril, mais ou menos, de 2008 até o janeiro de 2011, nós perdemos 6 pessoas da nossa família. Sendo que as 2 últimas, no espaço de 46 dias. Eu perdi 2 tios no dia 25 de novembro de 2010 e o outro no dia 10 de janeiro de 2011. O que trouxe o penúltimo disse assim, daqui a pouco vocês estão mandando me buscar. Um morava em Brasília, outro em São Paulo. E de fato isso aconteceu. 1 mês e meio depois. A gente participava tanto de culto fúnebre da nossa própria família que a gente não sabia mais nem se ia chorar. Nem se ia aguentar. Parece que estava anestesiado. Veio outra notícia. Veio outra notícia. Veio outra notícia. E se fossem só pessoas idosas, a gente até poderia dizer, não, descansou. Tinha mais de 90 anos, tinha mais de 80 anos. E, de fato, minha família, as pessoas chegam a 90 anos com certa facilidade. Mas não. Um dos meus tios tinha 46 anos. É muito novo. O outro tinha 60. E os 2 foram embora em 46 dias. A gente estava de um jeito tão calejado por perdas e lutos e tristeza que a gente meio que dizia, meu Deus, não vai parar mais não. Quem é o próximo da lista? A nossa oração estava meio sendo isso. Eu cheguei a orar da seguinte maneira, Senhor, que 2012 ninguém morra. Porque 2011 já começou. 10 dias a gente perdeu uma pessoa. Não é possível. E de fato até hoje minha oração sempre tem sido essa. Que Deus nos preserve de lutos ininterruptos. Porque num período de pouco mais de 2 anos, perder 6 pessoas da mesma família, próximas, tem hora que a gente não aguenta. Pessoas queridas, pessoas que nós amávamos, pessoas que nós queríamos estar perto.
pessoas que a gente não conseguiu ver por conta da distância nos últimos dias. Esses momentos assim de aflição, mesmo para os crentes mais abastecidos da palavra, e graças a Deus a nossa família é praticamente toda salva. Mesmo os crentes mais abastecidos da palavra, mesmo os mais firmes, os mais operosos, podem ter dúvidas e fazer questionamentos. O que Asaf está passando aqui não é algo incomum e não é algo ilegítimo. Você pode sim chegar a esse ponto. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você participe de vigília, mas a carne dói. É isso que ele está nos mostrando aqui. Por mais que a gente tenha total certeza de que Deus continua sendo Deus, tem hora que as aflições nos tiram do foco. Não é que a gente deixou de crer. É que no momento que a gente não consegue pensar, outras coisas vêm à nossa mente. O que a gente está vendo parece que faz muita diferença naquela hora. E a gente esquece daquilo que a gente crê, daquilo que a gente não vê, mas sabe o que vai acontecer. A fé é abalada pelo sofrimento, pela angústia. Mas essas coisas nunca vão ser direcionadas a Deus, porque Ele é imutável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aquele que fez maravilhas no passado ainda opera no nosso tempo e abundantemente. Então, quando você chega ao ponto de ficar com dúvidas, com o coração apertado, questionando, inclusive, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre as promessas de Deus, esses nossos momentos de dúvidas falam muito mais sobre nós do que sobre Deus. O que Asaf está fazendo aqui não é falar contra Deus, é expor a Deus o quanto ele está aflito, de modo que ele não consegue temporariamente perceber quão grande é o seu Deus. Que nenhuma das suas aflições será maior do que Deus. Que nenhum dos seus momentos de desespero vai suplantar o poder de Deus. Mas aqui ele não está enxergando isso. Os nossos momentos de dúvida, de coração aflito, de coração perturbado, falam sobre a nossa limitação. Nós somos limitados, nós não conseguimos resolver todas as coisas, nós não sabemos de tudo. Falam sobre a nossa inconstância. Um dia você está forte, você diz, pode vir a prova que for, eu vou ficar de pé. E tem um dia que você nem se levantar você queria. Você diz assim, Senhor, mas por que eu acordei hoje? Só para sofrer? Só para levar a pancada da vida? Esses momentos falam sobre o nosso medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de sofrer. De forma que eu esqueça da bondade de Deus. Dessa maneira. Eu tenho medo de ser levado por um vendaval que não só leve o meu coração à perturbação, mas me leve para longe de Deus. Esses momentos falam sobre a nossa insegurança. Existe. Nós não temos, muitas vezes, segurança naquilo que nós mesmos falamos. Eu já perguntei muitas vezes para várias pessoas que eu tive a oportunidade de pastorear. Você tem certeza da sua salvação? Me lembro que eu perguntava a uma senhora que ainda não era batizada. A senhora tem certeza que Deus lhe salvou? A senhora tem certeza que vai para o céu? E ela dizia, Deus é quem sabe. Mas você também precisa saber. Você é a habitação do Espírito Santo e ele testifica no seu coração que você é filho de Deus. Se um dia você foi alcançado pela pregação do Evangelho e passou a crer no nome do unigênito Filho de Deus, você tem que ter essa certeza. Você não foi comprado por R$10, ou por R$1.000, ou por R$10.000. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Se você não tiver certeza da sua salvação, com essa garantia, você não pode ter por mais nada nesse mundo. Enquanto Deus continua sendo o mesmo, nós temos toda essa limitação, a inconstância, o medo, a insegurança. Enquanto isso, Deus continua sendo o mesmo, o único que pode rearranjar
tudo isso em nós e nos trazer a paz. Mas Asaf vai chegar a um ponto no versículo 10, tão alto da sua aflição, que olha o que é que ele vai afirmar. Então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo? Deus muda? Não. O seu poder muda? Diminui? Também não. Meus irmãos, nunca deixemos o nosso coração ventilar essa possibilidade de dizer que Deus diminuiu de poder, que Deus deixou de ser grande como ele sempre foi, de que Deus não é mais o mesmo. Não deixemos a nossa boca pronunciar que Deus perdeu a grandeza do seu poder. Por mais difícil que seja a prova, por mais doído que seja o momento. Lembre-se que Deus nunca muda e o seu poder é ilimitado. Porque o seu desespero vai começar a dar lugar à esperança. Quando você pensa no poder de Deus, na grandeza de Deus, o desespero se desfaz. E aí há uma pausa nesse salmo e nós começamos a ver a mudança a partir do versículo 11. Olha como o tom muda. Depois de ter lançado todo o seu lamento, toda a sua angústia, agora o coração de Asaf vai finalmente receber o consolo, aquele que ele disse anteriormente que não encontrava. Recordar-se dos feitos do Senhor, das suas maravilhas da antiguidade, meditar em todas as suas obras e pensar em todos os seus feitos poderosos. É isso que ele vai começar a fazer. Versículos 11 e 12. Isso lembra e nos lembra da grandeza de Deus. Você para um pouquinho e recorda os feitos do Senhor. E você começa a se lembrar das maravilhas que ele fez antigamente. Interessante que já citei algo da minha família e vou utilizar um outro exemplo para mostrar o quanto, quando a gente começa a pensar na grandeza de Deus, o quanto a gente fica mais tranquilo e quanto o desespero começa a passar. Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela estava com 41 anos. E, obviamente, naquela época, nos anos 80, a medicina não era tão avançada assim. Hoje, se uma mulher de 41 anos engravidar, é muito mais tranquilo. Principalmente se ela estiver bem na sua questão física, biológica. E como era a primeira gravidez e já aos 41 anos, obviamente envolvia um risco. E ela tinha muito aquilo na cabeça dela, porque a minha pediatra tinha 3 filhos. E ela tinha 37 anos. Mas o terceiro filho já veio com limitações. Não quer dizer que se eu tivesse vindo com limitações, ela me rejeitaria. Mas quer dizer que ela enfrentaria naquela época o que até hoje várias pessoas enfrentam. São as dificuldades de passar por cima dessas limitações. De ter toda a estrutura que o filho precisa. E eu sei, pelo que eu trabalho na escola, o quanto é difícil você incluir e dar todas as possibilidades para quem tem essas limitações. E meus pais sempre contaram isso, que meu pai aprendeu a dirigir para me levar para a maternidade. Levou minha mãe para a maternidade. E quando chegou lá, minha avó ficou junto com ele. E minha mãe entrou. 9 horas da noite começou o trabalho de parto. De uma terça-feira. Dia 22 de dezembro de 1987. E o médico começou a dizer, não tem dilatação, vai ter que ser cesariana. Não tem como. Porque senão ela vai sofrer muito e o menino também. Minha avó se pegou junto com meu pai e começaram a orar. E começaram a orar. E começaram a orar. E naquela sala de espera foram 5 horas orando, 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 orando. Depois que tinham recebido a notícia que poderia ser cesariana.
fato é que às 4 horas da manhã, de parto normal, eu vim ao mundo. Dessa finura, 2,5 kg, 50 centímetros, compridão. Parto normal. 2 dias depois, da Santa Clara, saía eu, minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo. No momento que alguém fala para você, não vai dar certo, vai ter que ser daquele outro jeito, seu coração se aperta. O que é que você vai fazer? O que Asaf fazia. O que ele fez aqui, eleva a Deus a minha voz e clamo. Foi feito um clamor naquele momento e tudo deu certo. Como anteriormente se esperava. Quando eu lembro disso, que eu poderia ter sido, talvez, de uma forma diferente trazido ao mundo e ter consequências dessa mudança de planos, mas não houve mudança de planos, porque Deus é quem tinha preparado todas as coisas naquela madrugada, e eu vim não no 22, mas no 23, bem pertinho do Natal, espero que tenha sido um presente de Natal para os meus pais. Então eu consigo pensar, se algo acontecer comigo, que possa mudar os planos, mudarão os meus planos, mas os de Deus permanecerão. Mudará o meu pensamento, mas o que Deus estabeleceu é o que vai acontecer. Isso me lembra quantas vezes Deus me foi favorável, quantas vezes Ele me socorreu, quantas vezes eu tive minhas orações atendidas. Por quê? Porque era da sua soberana vontade livrar o peso da minha alma. Você ora e pede que Deus te livre. Ele pode responder de 3 maneiras. Sim, eu vou te livrar. Sofrimento cessa. Ele pode dizer, não vou te livrar. Há um motivo para você estar assim. Ele vai trabalhando no nosso caráter até que chega o momento certo. E ele pode dizer, ainda não. Você já começou a ser trabalhado. Mas falta mais coisa. Porque todo sofrimento tem um propósito. Esse sofrimento aqui tinha um propósito. E Asaf se angustiar e perceber que só quem poderia trazer paz a ele era o Deus dos exércitos. Consolo no tempo da angústia, nós só temos em Deus. Versículos 13 e 14, ele diz, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Veja só, a santificação do indivíduo é necessária para poder andar com Deus e sentir a presença de Deus. Você quer caminhar com Deus, você quer sentir a presença de Deus, você precisa andar em santidade. Quem anda em santidade sabe com quem está andando e com quem deve andar. Só quem tem buscado a santificação através da meditação da palavra e da capacitação do Espírito Santo tem percebido o quão glorioso é andar com Deus e experimentar a sua presença. É difícil alguém não meditar na palavra, não se colocar em conformidade com a palavra e sentir que Deus está agindo na sua vida. Quem vive fora da palavra de Deus, quem vive fora dos desígnios de Deus, dos mandamentos de Deus, nem sabe que Deus está agindo nele. Mas a pessoa que olha para essa palavra e percebe que não mudou o caráter de Deus, e ela busca se santificar para agradar a Deus, ela sabe perfeitamente. Sabe por que eu tenho agido com bondade? Porque Deus está agindo em mim. Sabe por que eu estou conseguindo acertar e não pecar tanto quanto eu pecava antes? Porque Deus está agindo em mim. Sabe por que eu estou conseguindo me acalmar nos momentos de aflição? Porque eu lembro que Deus está agindo em mim. Não existe outra maneira. Além da santidade, Asaf vai perceber outro atributo no ser de Deus e vai ressaltar esse atributo. No versículo 14, que é o poder sem igual. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Ele operou maravilhas e ainda hoje opera. E entre os povos ele tem demonstrado, tem feito notório o seu
poder. E a gente ainda vai ver muita coisa sendo feita através do poder de Deus. Versículo 15 a 20 para a gente encerrar. Veja só o que ele diz no versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O contexto mostra que o salmista tem em mente o livramento de Israel do Egito. Ele está lembrando. Eu sei, Senhor, que com o teu braço tu trouxesse redenção ao teu povo, que tirasse o povo de Israel lá do Egito. Eu estou lembrando disso e isso me faz acalmar o coração. Mas não só isso, ele vai dizer, as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. E ele continua no 17 e no 18. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Aqui o que ele está lembrando? Que episódio do poder de Deus sendo manifestado ele lembra? Ele recorda de forma poética do Êxodo as águas do Mar Vermelho sendo personificadas. Dessa maneira que a travessia do mar é retratada como uma batalha contra as águas do caos. Se aquelas águas permanecessem como estavam, o povo de Deus não passaria. Se não houvesse a divisão das águas, as pessoas seriam facilmente alcançadas pelo exército de Faraó. Mas aqui o salmista vai declarar que foi o Deus da tempestade, o Deus do terremoto, que abriu o seu caminho majestoso pelas águas poderosas do mar, a fim de tirar o seu povo da escravidão. Você olha para um terremoto e você diz, que poder que tem a terra, que poder que tem a natureza. Você olha para uma tempestade e você fica logo coçando a cabeça, meu Deus do céu, olha a força das águas. Quando a gente vê chuvas torrenciais que quebram uma barragem, você fica dizendo, meu Deus do céu, as águas quebraram o concreto. Fizeram com que tudo isso aqui rompesse. Você olha para o que aconteceu no tsunami, lá na Indonésia, em 2004. Mais de 100 mil pessoas mortas. Estruturas residenciais sendo quebradas como se fosse um pedaço de papel. A água avançando por sobre as casas. Às vezes, as batalhas que nós enfrentamos são parecidas com isso. Parece que todas as águas do mar estão vindo em nossa direção e parece que nós vamos submergir. Mas aqui ele se lembra que o Senhor é o Deus da tempestade. Que o Senhor é o Deus do terremoto, que abre caminho pelas águas, para que o seu povo não seja mais escravo e atravesse a pés enxutos. Para os cristãos, a demonstração do poder de Deus a favor do seu povo, agora, no nosso tempo, inclui a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você não simplesmente se lembra que ele tirou o seu povo do Egito, mas você se lembra que ele tirou o seu povo das mãos de Satanás. Que ele tirou o seu povo de um estado de morte eterna pelos seus delitos e pecados para um estado de vida eterna pelo sangue de Cristo. Mas no versículo 19 ele diz, o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas águas, pelas grandes águas, mas ninguém encontrou tuas pegadas. Alguém viu Deus entrando pelo Mar Vermelho e dizendo, vai para um lado aqui, águas, vai para o outro lado, águas? Não. Ninguém viu Deus no meio do mar. Você vê Deus dentro da sua casa? Corporalmente? Você não vê. Mas você sabe que a ação dele vem de cima e não é controlada pelas condições terrenas. Ninguém que estava na terra deteve o poder de Deus. As águas foram divididas.
O povo de Israel passou a pés enxutos. E quando o exército de Faraó começou a chegar perto, o que aconteceu? As águas voltaram ao seu estado natural. E eles foram derrotados. Ele divide e ele ajunta. Ele deixa a terra seca, mas depois a torna para o seu estado natural. E é interessante que não se vêem os vestígios nas palavras, não se vêem as pegadas nas palavras de Asaf. Você não vê as pegadas de Deus, mas você sabe onde as suas mãos lhe tocaram. Você sabe que tudo que se resolveu na sua vida, tudo que voltou para o natural, foi obra das mãos de Deus. Não tem outro jeito. Se você chegou ao desespero de um modo que você começou a questionar a bondade e a misericórdia de Deus, e depois viu tudo resolvido, tenha total certeza, foi a mão de Deus. Se você acordou hoje e vai dormir, é a mão de Deus. Se você teve alimentos durante o dia e paz para dormir, descansar durante essa tarde, para continuar louvando o Senhor no dia dele, foi a mão de Deus. Se amanhã o seu trabalho, que terminou sexta-feira ou sábado, atribulado, desconcertado, se amanhã tudo conseguir se resolver e você trabalhar bem, e os seus colegas de trabalho conseguirem lhe ajudar a ter todas as saídas que vocês não encontraram semana passada, pode ter certeza, é a mão de Deus. Às vezes a gente diz assim, não, eu fui dormir, aí descansei um pouquinho, esfriei a cabeça, pensei melhor e descobri uma saída. Nossa, como você é inteligente. Como a sua cabeça, né, com um radiadorzinho funcionando, né, resfriou e agora vai funcionar. Não, nós não somos essa máquina que resfria e funciona direito. Não. É quando você larga a corda na mão de Deus que as coisas acontecem. Quando você estiver ali puxando, querendo resolver do seu próprio jeito, nada vai acontecer. Chega uma hora que você diz, não vai ligar mesmo, deixa aí, semana que vem a gente vê. Tem hora que você diz, não vai terminar esse trabalho agora, não adianta correr. Semana que vem termina. Não vai voltar para a igreja agora, Deus tome conta. Depois volta. Todo domingo diz que vai para a igreja, mas não vai. Um dia vem. Não vamos desesperar. Eu fui para 3 médicos, ele disse que não tem jeito. Mas eu conheço outro que vai dizer que tem. Se não aqui, na glória. Porque a gente pode passar por todas as dores desse mundo, mas tenha certeza, na glória você não vai sentir um pingo de dor. Numa unha você não vai sentir. Tem tanta gente em cima de uma cama que não pode mais ir para a igreja. Mas tenha a certeza da sua salvação e sabe que o seu corpo será transformado, glorificado, e ele não vai sentir nada. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais desespero, não vai ter mais dúvidas. Somente a presença gloriosa do Senhor. E o versículo 20 termina dizendo o seguinte: o teu povo, tu o conduziste como o rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. A travessia do Mar Vermelho era um embate silencioso. Não tinha o que fazer. Adiantava mandar o povo gritar de desespero, mas não ia se abrir. Adiantava mandar o povo voltar e enfrentar o exército para depois passar pelo mar, não ia resolver. Era um embate silencioso, como deve ser os embates maiores da nossa vida. Para atravessar diversos mares, nós precisamos apenas orar a Deus. E às vezes essa oração é como a de Asaf. Eu não sei nem como falar, tão perturbado eu estou. Mas você só diz, Senhor,
Me ajuda. 3 palavras. Senhor, me socorre. Senhor, me salva. É um embate silencioso, mas a voz dele será escutada. E a sua mão se levantará em nosso favor. Nesse versículo, o estado de ânimo é sereno. Ele diz simplesmente: o teu povo, tu o conduziste. Aquele que começou lamentando e que chegou ao ponto de dizer: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Será que se encerrou a sua misericórdia na sua ira? E ainda chegou a afirmar: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Agora ele atribui a Deus um dos maiores milagres da história para salvar o seu povo. Uma das coisas mais espetaculares daqueles tempos antigos. Tu o conduziste, o teu povo tu o conduziste. Não quer dizer simplesmente o Senhor abriu o mar e disse: passem. O Senhor conduziu. O Senhor foi com o seu povo até o final. O Senhor não nos criou e nos largou nesse mundo. O Senhor nos criou, nos escolheu, nos salvou, nos justificou em Cristo. E é isso que nós vamos lembrar nessa noite. Nos regenerou pelo Espírito, que nos ajuda dia após dia a nos santificar, para valorizar a sua condução na nossa vida. Se Ele fez tudo isso por nós, nós não podemos viver de outra maneira a não ser em santidade. E com o ânimo sereno, tranquilo, sabendo o que o pastor de Israel fez pelo seu povo no deserto. Sabendo que o pastor das nossas vidas continua fazendo por nós. No lugar do desespero, nós terminamos com consolo. O consolo de saber que o Salmo 23, o versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor. E aí ele faz uma pausa. E ele começa a pensar a respeito do que significa que o Senhor é o meu pastor. E ele conclui dizendo: nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, não vai ter falta de paz. Se o Senhor é o meu pastor, não vai ter falta de alimento. Se o Senhor é meu pastor, não vai ter falta também de provação, mas não vai ter falta de escape. Não vai ter falta de perturbações, mas também não vai ter falta de consolo. No meio da angústia, que a gente lembre o que Deus já fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer, para que o nosso coração encontre consolo. Não depende de nós. Dependemos totalmente, exclusivamente, intensamente de Deus. E glória a Ele por isso, porque Ele é o único que pode fazer pela nossa vida e pela vida dos nossos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que possa guardar o nosso coração e nos fazer confiar nele cada dia mais.